Mateus, capítulo 13, versos 24 ao 30. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai da família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? Donde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Esta palavra é muito própria, muito apropriada para um acampamento com o tema Famílias Restauradas. Nós temos aqui nessa parábola um roteiro de restauração da família, com elementos importantíssimos, que a gente precisa pedir o Espírito Santo que nos ajude a perceber o que o Senhor está nos ensinando, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque a parábola é uma parábola do reino de Deus, e o matrimônio lembrava Sua Santidade o Papa João Paulo II, a grande parábola do reino de Deus para o mundo é o matrimônio, é a família. E segundo, porque essa palavra é dirigida ao pai da família, o que dá um contexto familiar a esse texto. E ele é muito concreto. Jesus começa a falar de modo muito simples, para a gente poder perceber que um homem semeou semente de trigo no seu campo. Que tipo de semente esse homem semeou? Pelo menos duas vezes fala. A semente era boa. Quando Jesus fala que algo é bom, é porque é bom, porque não tem nenhum defeito, porque não há nenhum problema na sua origem. E essa é a primeira ideia que nós precisamos ter para assumirmos o compromisso de restaurar a família. Uma das coisas que o encardido tenta fazer, a profissão dele é encardir, é passar a ideia de que família é uma semente ruim, de que matrimônio é uma semente ruim. Por quê? Pense no que eu disse ontem à noite. Se aquelas eram as situações que provocavam o casamento, sair de casa, independência, formação de um novo núcleo, gerar filhos para ajudar na mão de obras, poder ter intimidade física, sexual,
Por que é que depois que tudo isso desapareceu como necessidade, por que as pessoas continuam casando? Então não precisava casar mais, então ninguém mais casaria, e muito menos na igreja. E embora tenha diminuído tanto, no Brasil ainda acontecem aproximadamente 800 mil casamentos por ano, quase 1 milhão de casamentos, o que é um número bastante grande. Se não precisa mais preencher aquelas lacunas da nossa sociedade de 30, 40, 50 anos atrás, por que é que as pessoas então continuam se amando? Porque a semente é boa. A primeira verdade que você precisa acreditar: o meu matrimônio é algo bom, não é um mal necessário. Falo muito isso lá em Betânia, no Retiro Casais 1, que infelizmente muita gente confunde pecado original com intimidade sexual. Alguns acham que se identificou. Nós temos que perceber que para a Bíblia, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus já tinha o projeto do matrimônio. E isso é uma certeza afirmada no Catecismo da Igreja Católica. O matrimônio é um dom de Deus. A vocação ao matrimônio foi incutida no coração do ser humano, diz o Catecismo, assim como ele saiu das mãos de Deus. O matrimônio é projeto original de Deus, não é projeto posterior. Projeto original significa aquilo que foi feito na intenção original. Vamos supor, essa caixa aqui, esse retorno, ela foi feita com a intenção original de reproduzir o som aqui para nós. Eu estou falando para vocês, aí o PA joga para vocês e essa aqui retorna para mim. Essa é a função original. Acontece que essa caixa estragou. Ela não tem mais conserto, não tem como colocar mais lá os fios lá dentro dela. Bom, estragou, mas é um material tão bom, a gente podia plantar uma flor dentro dela. Pronto, eu estou reaproveitando. Posso fazer uma banqueta, posso fazer uma mesinha para as crianças, para pôr lá no jardim da infância, pintar ela de vermelha, amarela, roxa. Pronto. Eu posso fazer uma banqueta, posso criar muitas outras coisas. Agora, a função original dela era trazer o som para mim. Pois muito bem, é preciso que fique bem claro para restaurar a família. A família é projeto original de Deus. E pelo simples fato de uma festa que nós celebramos não faz muitos dias, a Santíssima Trindade. O dia que nós celebramos a Santíssima Trindade, nós estamos celebrando que Deus é amor, que Deus é família. E como é que Deus pode ser amor se Ele não fosse 3? Se Deus fosse 2, já não podia ser amor, porque não teria fruto. O amor exige alguém que ama, alguém que é amado, e o amor que une os dois. Todo amor é trindade. Quando fala que Deus é trindade, fala que Deus é amor. Quando fala que Deus é amor, fala que Deus é família. Aí nós já entendemos que o ser humano foi criado imagem e semelhança de Deus. Pronto. Então, família é projeto original de Deus. Não foi reaproveitamento da caixa. Não é porque Deus criou. Não pensem vocês que Deus criou Adão e Eva e os dois foram criados peladinho lá no paraíso para ficar só olhando um para o outro. Deus já os criou com todos os recursos necessários. E diz a Bíblia que o Adão gostou muito quando viu. Falou, agora sim, agora o Senhor acertou em cheio.
Era o que eu queria sem saber, porque não tinha. Eu via mesmo aí os casais de bicho, ficava imaginando. Bem que eu podia ter alguma coisa similar. O Senhor acertou. Essa é o meu número. Não está assim na Bíblia? O Adão ficou entusiasmadíssimo. Ele se interessou. A Eva era um espetáculo. Imagina, feita diante de Deus. Nem umbigo tinha. Aquela barriguinha era perfeita. Não tinha dobra nenhuma. Não é? Adão também devia ser muito bonito. Uma maravilha. Não pensem vocês que Deus fez o Adão e Eva perfeitinho, com todo o seu corpo masculino, a Eva com o corpo feminino, para eles ficarem brincando pelado no paraíso o resto da eternidade. Tem gente que pensa isso. Que aí o Adão, enquanto a Eva olhava a fruta, ele olhava outras coisas. E no momento de fraqueza, mas que exige muita força, o Adão recaiu. E ele e a Eva fizeram o serviço. Que absurdo! Quando perguntaram para Santo Tomás de Aquino: Tomás, será que Adão e Eva se uniram sexualmente no paraíso? Tomás pensou, ele é o maior teólogo que a igreja já teve. Pensou e disse: olha, se não se uniram, foi por falta de tempo. Mas, se uniram, foi a melhor de todas as vezes. Olha, Santo Tomás. Por quê? Porque a intimidade, a sexualidade, segundo Santo Tomás, é uma coisa boa. É o que está no Gênesis. E Deus viu que tudo era bom. E depois que Deus fez o homem e a mulher, então Deus pula, Deus vibra de alegria. Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo era muito bom, espetacularmente bom, fabulosamente bom. Deus envolveu o ser humano, já disse aqui nesse rincão, com flores para poder apresentar o homem e a mulher. O homem e a mulher no projeto de Deus é o projeto mais bem acabado de Deus. O homem e a mulher, a união do homem e da mulher, o conhecimento do homem e da mulher é a obra-prima, o máximo da criação de Deus. É o ponto final de Deus. E é um ponto de exclamação. É um ponto belo. O próprio Deus se contempla, o próprio Deus vibra, o próprio Deus se alegra, o próprio Deus pula de alegria. Porque quando ele olhou para o homem e para a mulher, ele viu perfeito. Mais do que a alegria de Adão quando viu Eva, foi a alegria de Deus quando viu Adão e Eva. Deus viu que tudo era bom. E que bom, a igreja continua acreditando nessa verdade. O catecismo lembra bem que o matrimônio abre e fecha as portas da Sagrada Escritura. Está em Gênesis 1:26, está em Apocalipse 22:17. Primeira página da Bíblia, última página da Bíblia. O matrimônio está situado no ápice da criação. Quando Deus cria o universo inteiro, Ele cria-o para o homem e a mulher. O matrimônio está incrustado no ápice da salvação. Paulo vai dizer: como Cristo amou a igreja, marido deve amar a esposa deve amar o marido. O matrimônio está no ápice da força do Espírito Santo, o dom de Deus para crescer no amor. Primeiro escrito do Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10. Então a Bíblia não tem medo de dizer: o matrimônio é uma semente boa. O matrimônio é uma semente muito boa. A sua família é um projeto bom. O matrimônio não é uma cruz, não é um castigo. Muita gente imagina: isso foi castigo de Deus, isso é obra do encardido, só podia ter o dedo dele.
Eu tenho que aguentar esse tribufu agora aqui. Imagina se souber que essa pessoa vai viver até os 90. Não, o matrimônio é projeto original. Mas aí veio a pergunta aí dos ceifadores, do pai da família. Se o Senhor semeou semente boa, se nós semeamos semente boa, como é que o Senhor explica o joio que nasceu no meio? Talvez você queira fazer essa pergunta para mim. Ah, Padre Léo, se o senhor conhecesse o meu marido, o senhor não falaria certas coisas. O que eu sofro com esse homem, o que eu sofro com a minha mulher. Padre, eu sofro desde o dia que eu casei. Minha mulher, desde o dia que eu casei, só sabe fazer reclamar. Padre, logo no dia que eu casei, descobri que o meu marido bebia. O senhor sabe que a nossa noite de núpcias não aconteceu no dia nem de noite. Foi uma semana depois, quando parou a ressaca dela. Porque na festa do casamento ele já me envergonhou. Ele brigou com meu pai. Ele ofendeu minha mãe. Uma sobrinha minha. O senhor acredita que o meu marido, no dia do casamento, estava olhando para uma sobrinha minha? Só porque ela estava com um vestido um pouco acima do umbigo. Ele estava olhando. Só não imagina o tanto que dói para a mulher. Eu ali do lado. Esperei quantos anos. Quanta promessa eu fiz para Santo Antônio. Deixei o santo enfiado com a cabeça para baixo lá na areia. Tomei o menino dele umas 15 vezes. Sonhei, aluguei o vestido, fiz a unha, pus laque no cabelo, vi tudo. Eu sofro desde o primeiro dia. Como é que o senhor explica se a semente é boa, que lá em casa só deu joio até hoje? Meu marido é uma plantação de joio. Minha mulher é joio puro. Como é que o senhor explica? E a explicação que eu dou a você é a que Jesus deu em nome do pai da família. Foi o inimigo. Quando foi que o inimigo semeou o joio? Quando? Eu leio de novo, não tem importância não. Você gravar bem. Na hora, porém, em que eles, homens e mulheres, repousava, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo. Não foi do lado. Não foi do lado da mulher e nem do lado do homem. Foi no meio. Esse no meio é uma expressão bíblica para falar do demônio. Porque Jesus disse, inclusive essa palavra é forte para os casais, está em Mateus 18, 19 e 20. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio. Por isso o sonho do demônio também é viver no meio do casal. Daí que diabolos significa aquele que se atravessa pelo meio, aquele que bota uma barreira, aquele que se introduz entre os dois. Então observa aí, veio o inimigo e semeou no meio, porque semeando no meio, acaba fazendo com que aquilo se torne a lupa. Olha a lupa da capa do livro. Aqui, ó. Quando eu boto a lupa para olhar o meu marido, eu vou ver com detalhes melhor a beleza dele, mas vou ver também a feiura.
Um dia eu levei um susto num hotel, tinha um espelho redondo assim no lado para a gente fazer barba. E eu estava ali fazendo, de repente eu ouvi que tinha um botãozinho, um fio atrás do espelho. Eu liguei. Quando eu liguei, acendeu uma luz dentro do espelho. Falei, misericórdia, o tanto que eu sou feio. É melhor apagar isso, a gente se olhar de longe, né? Às vezes não é muito bom se olhar de perto, não, que a lupa aumenta. Meu nariz era uma coisa desse tamanho. Os buraquinhos que você nem nota, assim, nossa! E os pelinhos cortados, aquilo era uma coisa desse tamanho, que ele aumenta. É o que Encardido fez. Ele botou a lupa no meio, semeou no meio do trigo o joio. E o que ele fez? Logo em seguida, esse é um segredo importantíssimo. O que está escrito aí? E foi embora. Por que ele foi embora? Porque se ele continuou no meio, a hora que o marido fosse enfiar a mão na fuça da mulher, ele estava na dele. Ele não é burro. O encardido é safado, ele é ordinário. Ele veio, aproveitou que o casal estava descansando, dormindo. O que significa esse descanso? Será que significa deitar na cama e dormir? Significa aquilo que vai acontecendo em todo relacionamento. No começo você está acordado, disposto. Aí vai passando o tempo, vai acomodando, vão relaxando, vão repousando. Marido não se cuida mais, não corta nem a unha do pé. Que espilão no nariz, na orelha. Aquela cirola desgastada. Mulher também não se cuida mais. Aquela calçola. Com alfinete do lado assim. Aquelas alfinetes de cabeça. Ah, coisa medonha. Às vezes a gente passa assim na rua e vê no varal. Nossa Senhora. Portugal é muito comum isso aí. Portugal é quando a gente sobe lá no mosteiro. Não, no Castelo de São Jorge. Aquele bairro lá, o bairro mais antigo de Lisboa. Você vê aquelas roupas penduradas no varal. Tem cada uma. Os negócios desse tamanho assim. Um sutiã com as armações de arame por baixo. Alguns põem arame, outros põem ferro, cimento armado já. Coisa horrorosa. Nossa Senhora, velho. Eu louvo tanto o Senhor essas horas. Nossa! Obrigado, Pai. Como a igreja é sábia, não? É muito feio demais. Não se cuida mais. Vai relaxando. Quem ama, cuida. O encardido aproveita esse soninho, esse descuido e põe ali. Aí a pessoa, você imagina, já está escangalhado. Quando o outro acorda, quando chega, olha, ainda tem uma lupa aqui. Quando você casou, parece que a sua mulher não tinha nem bigode. Agora ela está com uns pelão aqui assim. Tem uma birruga aqui assim que está com aquele pelão. Aquilo pode usar para afinar violão. Dom, 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 dom. Parece que não era tão desajeitado. Seu marido parece que não era tão feio assim. É, porque dormiu no ponto, cochilou, o cachimbo cai. O matrimônio, sendo uma realidade dinâmica, e eu cito aqui no livro um pensamento do Papa João Paulo II, a Familiares Consórcio, número 56, o matrimônio é uma realidade dinâmica que se realiza dia a dia. Vocês jamais deveriam dizer que se casaram no dia tal do ano tal.
Ou vocês estejam se casando hoje, ou não vai ter matrimônio na vida de vocês. O dia do matrimônio de vocês é hoje. Hoje você vai ter que grudar na mão dela e falar: eu te recebo por minha mulher. Te prometo ser fiel. Talvez seja dolorido falar, mas fala. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na penúria, na fartura. Amando você, respeitando você, todos os dias. Pode dar uma pausa. Mas hoje você vai ter que fazer. É dinâmica. Porque o dia que você não fizer isso na prática, é o dia que o encardido entra e semeia aí no meio de vocês dois o joio. E o joio tem uma característica muito terrível. Nós aqui no Brasil não conhecemos muito, que essa é uma praga que não tem muito aqui nos trigais. Isso dá muito nos trigais, principalmente da região da Terra Santa. O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Muito semelhante. Quem não conhece acha que é tudo trigo. Olha, beleza, né, velho? Tá maravilha esse trigal de joio, tá lotado, né? É, lotado de joio. Quem não conhece? O encardido faz exatamente isso, ele pega joio, quer dizer, ele pega aquilo que tem aparência de matrimônio. Ele é sábio, ele é anjo. Ele vai, como ele colocou o joio no meio, ele conhece vocês, ele sabe o que você gosta, e também sabe o que você não gosta. E como você foi relaxando, observe o contexto dessa parábola e compare com o capítulo 2 de São João, quando nas bodas de Caná, lugar que Jesus transformou o casamento em sacramento. Nós ainda vamos retomar esse tema. No final da parábola, o chefe dos serventes diz para o noivo: parabéns, é costume servir primeiro o vinho bom, depois, quando os convidados já estão embriagados, serviu menos bom. Você guardou o vinho bom até agora. Ali nós entendemos que Jesus estava falando de sacramento do matrimônio. No matrimônio é assim. É costume servir primeiro o vinho bom. No namoro, o cara está sempre arrumadinho, ajeitado, cabelo prumado, barba feita, escova o dente, passa fio dental, põe detefon, chega com a boca limpinha. A menina arruma, raspa o sobaco, né? Põe batom, põe perfume, o cabelo, e arruma, e olha 600 vezes no espelho para ver se está bonita. É o vinho bom. Começo de casado também, aquela beleza, amor, querido. Beijinho para lá, beijinho para cá. Uma atividade intensa dentro do lar. Um cuidado, carinho, né? Dorme abraçadinho, assim, apertado, cheirando cangote. Depois, vai relaxando. Já é um dia que atrasa. Já é, como é que é? Hein? Já chega uma hora mais tarde, né? Vai devagarinho. Já não fala mais meu amor. Agora já é meu amo, sim senhor. Do meu amor para o meu amo é pequenininha a passagem. Até é mais fácil, só cortar o R. Aí já inventa uma reunião. Aí já é o problema no serviço. Aí já é a dor de cabeça. Vocês sabem que na vida conjugal, quando um não quer, os dois brigam. É o contrário da lei do mundo. Aí vai relaxando.
Na hora que vai relaxando, quem é que está ali do lado, filhinho da vida? Já com um pote de semente de joio? O encadinho. Às vezes quem traz a semente do joio é um parente, a sogra, o sogro. Sim, senhor. Aliás, esse negócio de sogra que virou piada, no Evangelho não é piada, não. O Evangelho diz bem claro: o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. Sogra e sogro não tem nada que meter o bedelho na vida do... Quem casa, quer casa. Isso é Evangelho. Jesus que falou. Porque tem principalmente mulher, por que eles falam muito de sogra? É por isso. Porque ela nunca concorda com a nora. Ela vai na casa da nora e quer mudar a decoração. Não, isso aqui não tá bom aqui não. Ah, isso aqui você divide por virado para cá. O meu filho gosta é assim. Claro, porque ela está frustrada. O filho largou dela para ficar com a outra. Deixa de ser boba. Ao invés de ganhar um inimigo, ganhe um filho, uma filha. Seu filho casou, sua filha casou, adota o marido dele não, né? Logo adota o marido dela e a esposa dele como filho e pronto. Mas deixa eles viver, deixa eles dar a cabeçada deles. Cuide da sua vida. Ou vai para a igreja rezar. Não na minha, vai numa outra. Longe. Vai Romaria, na Aparecida, vai lá. Quando tiver o encontro das velhas lá em Lavrinhas com o Nelsinho, vai lá. Fica uma semana lá com ele, né? Ele é bom para ouvir, já tem prática, muitos anos. Nossa! Né? Você tem problema de filho, de gravidez, marca uma hora com o Flavinho. Marca uma hora. Quer montar um time de futebol do salão? Fala com ele. Nós temos recursos para tudo. Mas não vai intrometer na vida do seu filho, ora bola. Deixa eles dar a cabeçada. E outra coisa, muita sabedoria. Porque na hora da dificuldade, para quem que o filho ou a filha vai correr? Para o pai e para a mãe. Ô mãe, meu marido, mãe. Eu vou te dar uma que você vai, mãe. A senhora não vai logo já pegar o telefone e ligar para o rapaz. Ou para a moça, para a mulher. Não vai botar a lenha na fogueira. É isso, não prende. Por isso que eu fui contra você casar. Bem feito! Eu que estava errada. Lembra quando eu falava? Mamãe falava, você me dá agora se você fizer. Não, mãe, essa não é função de pai e mãe. Sabe naquela hora que ela vem e fala as bobagens, tudo? Ela só precisa que você acolha. O povo antigo fala assim, ó, sou todo ouvidos. Não era? Eu gosto dessa expressão, porque primeiro parecia que era errada. Como é que eu posso ser todo ouvidos? Eu tenho um colega que ele consegue ser, porque o tamanho da orelha dele, se olhar de lado, você só vê a orelha, aquilo. Como é que uma pessoa consegue ser todo ouvidos? Ainda no plural. Eu sou todo ouvidos. Assim minha avó falava. Significa que todo o meu ser está ouvindo. Nessa hora o que precisa é só de ouvir. Não precisa falar nada. Só abraço, deixa chorar, ela fala. Porque os antigos já diziam, em briga de marido e mulher ninguém deve meter a colher, nem o garfo, nem a faca, nem mais nada. Porque depois com meia palavra eles se acertam. Às vezes nem a palavra, basta um olhar. Os dois já estão lá de novo, me beija, abraço. Mas o que a senhora falou na hora da raiva para o seu genro, ele não vai esquecer. Mas sua mãe ofende. Não, mas mamãe, porque eu não gosto daquela velha. Aí começa a briga de novo. Quando seu filho te procura, sua filha, ou tem casos que é o genro que procura.
Não toma partido, não digo você está certo, você está errado, não, nessa hora a pessoa nem escuta isso. Nessa hora a pessoa só precisa de um ouvido, que você seja toda ouvidos, que você seja todo ouvido. Deixa eu falar, a pessoa fala, no que ela vai falando, isso aí é igual uma inflamação, o que você vai espremendo, vai saindo no pus, já dói na hora um pouquinho, mas já vai aliviando, pronto, passa. Agora, quando você deixa o veneno da abelha dói mais do que a picada, já notou? A abelha vem dar uma picadinha de nada em você, mas quando ela larga o veneno, meu Deus, incha, demora, tem gente que precisa ir para o hospital, tem gente que tem diarreia, mata, morre, porque o veneno que fica é pior. Então quando você fala, quando você rebate, pronto, você está alimentando veneno. Deixa a pessoa falar, deixa ela se abrir, ela chora, ela descabela, ela fala que vai matar o marido, todo mundo na hora da raiva já matou. Quantos que você já não matou na hora da raiva? Inclusive sua mãe, seu pai. Fala que mata, que isso, eu largo dele, não sei se que eu estava, eu quero meter um par de chifre na testa dele, que vai ter. Tem um vizinho meu lá mesmo que está meio interessado. Deixa falar, não tenta consertar, não tenta descobrir quem é o vizinho, não, que isso aí é na hora da raiva a pessoa fala, todo mundo é igual, todos nós somos iguais. Na hora da raiva fala o que não deve. E aliás, é bom que fala mesmo. É bom achar alguém diante de quem eu posso falar minhas raivas. Porque raiva que não é falada, tem um capítulo especial sobre isso no Famílias Restauradas. Raiva que não é falada, vira veneno dentro da pessoa. Vai remoendo. E aí, se não sai na fala, sai numa doença na perna, doença na coluna, doença no estômago, doença sexual, desequilíbrio, nervosismo, raiva, ódio, tristeza, angústia, câncer. Chega não, é daí para cima, minha filha. Você tem marido? Então, aí você não sabe. Eu também não tenho não, mas eu tenho uma moção de colega que tem. E por causa de ser padre, né, às vezes a gente tem que ser todo ouvido sem querer. Tem vezes que a gente não queria ser nem meio ouvido, a gente queria ser surdo. Fazer o quê? Então a pessoa vem falar com você, deixa falar, põe a mão na cabeça, ou põe a cabeça dela no colo assim, deixa falar, fala, não põe lenha na fogueira, porque senão você vai ser instrumento do encardido para levar semente de joio. Já pensou que tristeza para a senhora? O dia que a senhora descobrir que quem destruiu o casamento de sua filha foi a senhora? Mas eu só queria ajudar. De boas intenções o inferno está cheio. A maior ajuda é deixar que o evangelho aconteça na vida deles. Quem casa, quer casa. Homem e mulher. E se o seu filho e sua filha não estão querendo deixar a casa para casar, aqui para eles. Então que não casa. Esse negócio de trazer filho para morar dentro de casa está errado. Um casamento que você traga o filho ou a filha para morar dentro da sua casa, um dos dois casamentos vai se estragar, ou deles ou o seu. Isso é bobagem. Porque cada pessoa, apesar de ser igual, cada um tem as suas diferenças, tem o seu jeito. E outra, o jovem casal que não tem uma casa para morar, eles não têm liberdade. Eles precisam ter liberdade, inclusive liberdade para mostrar as fraquezas, porque senão eles ficam lá 5 anos morando com o sogro e com a sogra. Durante aqueles 5 anos, parece que o sogro e a sogra estão vigiando o tempo todo, o pai e a mãe. Então eles vão amenizando, eles não discutem, só baixinha, né? E finge, levanta, bom dia, minha sogra, tudo bem com a senhora? Bom dia, dormiu bem? Dormi com uma maravilha, graças a senhora. Até os outros barulhos tem que ser mais com calma, tudo tem que ser, porque senão escuta do lado, né? E às vezes tem a sensação, um colega meu me contava, que a sogra ia escutar na porta, que parecia aquele trupezinho da velha. Eu tô achando que é chinelinho que vai arrastando, é ela. Mas não é não,
Pior que era mesmo, era danado. Então fica lá 5 anos de casado. Aí conseguiram comprar o apartamentozinho, ou alugar, ou fazer a casinha, ótimo. Aí vão morar junto. Só que agora não tem mais o entusiasmo do início, que já passou. E os problemas virão à tona. Por isso que muitos casais, depois que fizeram a casa, se separaram pouco tempo depois. Quantos casos você conhece assim? Exatamente por isso. Porque enrolou tanto tempo, aí foi diminuindo o entusiasmo inicial e só sobrou o problema. Aquele grito atravessado na garganta é a primeira coisa que o marido quer fazer, ou a mulher quer fazer. Inconscientemente, não é que isso é planejado não, inconscientemente. O pai e a mãe, o sogro e a sogra, que ajudaram tanto acolhendo-os em casa, acabou com o casamento deles. E é claro que não vão ter sabedoria para reconhecer isso. Porque vão dizer, pelo menos quando estava lá em casa, estava... Foi sair lá não devia ter. Por isso que eu não queria que ela fosse. Eu torci para demorar a casa. Como o ser humano se apega. Então cuidado. Quando o filho, quando a filha, quando a nora, o genro vem desabafar com você, ele está só desabafando. Deixa desabafar. No desabafo a pessoa fala bobagem. No desabafo a pessoa externaliza tudo, coisa que está lá 10, 20 anos, às vezes até está desabafando problema seu mesmo. Dificuldade de relacionamento com você, que acabou aparecendo. Tem gente que tem dificuldade no relacionamento em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas essa dificuldade só vai aparecer lá no casamento. Às vezes o que está falando do marido ou da mulher, na verdade é uma mágoa que tem do próprio pai e da mãe, por isso veio aí para desabafar. Então deixa desabafar, mãe tem que servir para isso também, pai tem que servir para isso. Aliás, eu escrevo isso no Famílias Restauradas. No mundo moderno, a família precisa ser o lugar aonde eu possa desabafar. Porque o tempo inteiro na sociedade, a gente está sendo vigiado. Hoje em dia, com essas câmeras fotográficas que tem, até na ponta da caneta, para todo lado, hoje em dia, o fenômeno 007, parece que está espalhado em tudo quanto é lugar. Quase todo lugar que você chega, tem uma plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Você entra no banco, você está sendo filmado. Você entra num hotel, você está sendo filmado. No elevador, aqui você está sendo filmado. Todo lugar que você vai está sendo filmado. Então, você não tem aonde mostrar a sua fraqueza mais. A empresa exige que você seja o melhor. Você tem que estar sempre impecável, arrumadinho. Parece as meninas que trabalham no aeroporto. Parece que tem todo dia o boizinho lamber o cabelinho delas assim... As puxa aqui, puxa, estica, que amarra aqui, põe uma coisinha assim, tudo meio enroladinho, e anda tudo certinho, assim, com aquela gravatinha, né? Quem aguenta viver assim? Então você vive aí na sociedade sob pressão. Meu chefe está me olhando. A ISO não sei quantos 1.200 está me olhando. E nós precisamos de produtividade, nós precisamos de eficácia, nós precisamos de eficiência, nós precisamos melhorar a concorrência, os gráficos e o laptop. E eu abro o meu laptop em tudo quanto é lugar, e o telefone toca, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai. A pessoa vai baralhando as ideias na cabeça dela. Quando chega em casa, o que a pessoa quer fazer? Porque você não pode fazer isso em lugar nenhum. Você tem que estar segurando. Isso é igual a minha coisa quando você está com um problema interior, de flatulência, e tem que estar segurando. Você olha para um lado, olha para o outro, não tem gente perto. Como é que então você controla aquilo? Você disfarça. Ai, coisa boa. Você toca o hino nacional inteirinho. Que ele parece um trombone. Oh, maravilha.
Por isso que tem hora que você fala, ah, meu Deus, não tem nada melhor nesse mundo. Tem. Tem coisa boa, não é? Mas naquela hora é a melhor que tem. É soltar. Ah, vai. Bom, até se estiver sozinho no quarto, você vai para um lado e vai para o outro lado, aperta a barriga, toma, que alegria! Maravilha! Pois muito bem, existe também o flato da alma. É aquela pressão, que você também pressionando. Não aguenta mais. Então, você tem que chegar em casa e se soltar. Poder se soltar. Poder arriar lá. Eu me lembro que quando o papai viajava com a gente, vinha da Barra para o Biguá, na casa da avó, quando chegava lá, às vezes o meu pai nem entrava, mamãe descia, nós, papai ia primeiro lá no curral, para soltar a barrigueira da mula. Ó, que eu estou pensando. Porque nós ia de charrete, de bagageira. E tem que apertar bem, não é para pôr lá aquelas tranqueiras. A preocupação do meu pai em soltar. E aí quando soltava, você via os pelinhos da mula aqui, aquilo estava amassadinho, porque ela fez força na subida, né? Aquilo foi pressionando, tem que soltar. Qualquer homem que tinha cavalo, ele entrava num bar, por exemplo, se ele ia lá tomar uma cachaça ou bater um papo, ele ia lá e fofava a barrigueira do cavalo. Vai deixar o cavalo o tempo todo. Né? Olha, nós fazemos isso com os animais, e por que não fazemos isso conosco? Então você tem que se soltar. Aonde? Na casa dos outros? Tem gente que hoje paga para ir na zona para fazer isso. Sim, eu tenho filhos que morou na zona e conta. Olha, eu tinha um freguês que vinha toda semana, pagava tantos reais só para deitar na cama, chorar, falar e ir embora. Porque não pode ir na igreja fazer isso. Não tem amigo verdadeiro para fazer isso. E pior, em casa não pode fazer. Porque chega em casa é inferno. Tem gente que quando chega em casa, entra no inferno certinho. A televisão está ligada, o som está ligado, aquela berreira, aquela gritaria. Não tem intimidade. E aí a pessoa chega e já entra no inferno junto. Já liga também mais o som, já muda de canal, já vai para o quarto, liga a televisão do quarto, liga a televisão do banheiro, liga a televisão da privada, vai ligando tudo quanto é canto. Aquela agitação. E não soltou os nós, repito, os flatos do coração. E tem, todos nós temos. Então você precisa... Por que Jesus gostava de ir em Betânia? Porque Jesus em Betânia chegava a qualquer hora. Tarde da noite Jesus ia para Betânia. Porque lá ele podia andar à vontade, lá ele tirava o chinelo. Lá ele sentava ou deitava lá no chão. Estou em casa. Coisa boa quando a gente chega em casa, a gente tira o colarinho. Quem usa gravata, tira a gravata, tira o sapato. Você se solta. A família precisa ser esse lugar. E você precisa descobrir, será que meu genro, minha nora, meu filho não estão aqui hoje só para soltar o coração? Deixa falar, fala. Vai embora. Fica com o joio para você. Depois do intervalo nós vamos falar o que fazer com o joio. Não é pôr pano quente não. Todos nós temos. Gente, eu escrevi isso algumas vezes no livro em várias frases diferenciadas. Todos nós aqui, começar do Padre Léo, você, cada um de nós aqui, nós somos um misto de joio e de trigo. Pelo amor de Deus, não pense você que isso é o projeto original de Deus. O projeto original de Deus, eu sou um espetáculo. No projeto original de Deus, você é puro trigo. Maravilhoso. Mas quando a gente dorme, o inimigo vem e foi o que Encardido fez comigo e com você. Nós não temos erros, falhas e fraquezas porque a gente quer ter erro. Eu não conheço ninguém nesse mundo que fala, não, eu quero ser ruim.
a gente vai ficando ruim, a gente vai se estragando com as decepções, com as tristezas, com as angústias, com os reveses da vida. A gente vai se machucando com uma palavra que alguém disse, talvez sem querer, ou com uma palavra que alguém não disse na hora que a gente precisava ouvir. A gente vai se estragando com as derrotas. Quem de nós aqui não fez ainda a experiência do fracasso? Cada um de nós. Ou fracassamos num projeto, ou fracassamos na saúde, uma doença, ou fracassamos num relacionamento, ou fracassamos num trabalho. Já pensou que tristeza? Tristeza para um pai de família ter que chegar a contar para a esposa que ele fracassou. Muitos não contam. Quantos de vocês estão vivendo problemas financeiros sérios porque não tiveram a coragem de falar na hora que o problema começou? Foi escondendo. A mulher achando que o marido tinha dinheiro, foi comprando cada vez mais, e compra, e o marido foi começando a tapar ali, empresta de um, empresta do outro, e quando vier, a bomba estourou. Quantos casos? Fracasso. Fracasso com um filho. Como é duro. Você tem que assumir que você fracassou na sua missão de educação, de educador. Que seu filho está na droga, que sua filha não está vivendo o projeto que você viveu, pensou para ela. Que seu menino na escola, já pensou a tristeza? Você sai do serviço, pede ao chefe folga, vai lá na escola, porque precisa pegar o boletim. E quando você olha no boletim, está lá, nota 5 em matemática, 15 faltas. Mas como falta? Todo dia você levantou mais cedo para deixar o moleque lá na porta da escola. Nenhum dia você falhou, até o dia que você estava doente você foi. Aonde esse moleque foi, meu Deus do céu? Como é que esse moleque tem 15 faltas? Mas não está para o sol com a peneira. Você vai perguntar para ele? Ele vai dizer, não, isso aí é a professora que não fez chamada. E pior que tem pai que acredita. Vai atrás da verdade, é melhor. É melhor descobrir logo a verdade enquanto dá tempo de consertar, do que passar pano quente. Então o que nós fazemos com os nossos joios? É o tema que nós vamos pregar no segundo momento dessa manhã. Mas é preciso que você tenha coragem de ir percebendo quais são os seus joios. O que você faz com o seu fracasso? A última vez que você fracassou, aonde que você foi chorar suas mágoas? Diante de quem? Feliz do homem e da mulher que puder apoiar-se no marido e na mulher, porque está lá em Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros. Suportar significa é para baixo, portar. O pé dessa mesa é um suporte. Isso aqui é um suporte, ó. Suportare. Isso é suporte. A máquina pode vir aqui, o câmera pode virá-la para todo lado, porque ele sabe, isso aqui é coisa boa, firme. O suporte tem que ser mais forte que aquilo que suporta. É o mesmo sentido da palavra submissa. Está debaixo da mesma missão. Suportar. O marido tem que suportar a mulher. Tem hora que você precisa de uma bengala, de uma muleta, mas tem hora que você precisa de um suporte para valer, que aguente firme, porque o seu peso está muito grande, o problema é muito, e aquilo veio, você precisa, você está caído. Feliz do homem, feliz da mulher que souber, não, eu tenho uma mulher forte, Padre. Na minha mulher eu posso derramar minha alma, meu corpo, minhas necessidades. Eu tenho um marido forte, Padre, que me segura. Que bom se um dia vocês puderem fazer uma música feita aqui do Nelsinho, quem me segurou foi Deus. Se você puder cantar, quem me segurou foi meu marido, quem me segurou foi a minha mulher. Suportar, botar por baixo aqui, ó, firme. Aguenta o peso, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Ah, que maravilha. E nós precisamos disso.
Eu como padre preciso, por isso na minha comunidade. Ontem uma consagrada disse assim, que às vezes quando ela me vê na Canção Nova, ela fica muito triste. Porque ela diz, quantas vezes lá você está fazendo todo mundo rir, e quando chega aqui em casa, está com a cara fechada. Ontem, na minha cara, jogou na frente todos os consagrados, sim. Dói, claro, mas é verdade. Só que eu preciso ter uma comunidade onde eu posso ser eu mesmo. Ninguém fica rindo o tempo todo. Ninguém vive fazendo os outros rir o tempo todo. Assim acontece com você. Você está lá na loja, você tem que estar rindo o tempo todo. E olha o que chega em casa. Você está lá no trabalho, é a pressão. Quando chega em casa, você tem que alguém que suporta. Que bom quando você tem um marido, uma mulher ou uma comunidade que possa suportá-lo, que possa suportá-la. Vamos pedir essa graça ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós sabemos que a semente do matrimônio é boa. A semente do meu matrimônio, você pode dizer, é boa. Sim, Pai, hoje eu quero tomar posse dessa graça, de que a semente do meu matrimônio é boa. O meu matrimônio é bom, meu marido é bom, minha esposa é boa, é semente boa. O projeto do nosso matrimônio está no seu coração. Pai, dá-nos a graça hoje de nos convencermos de que foi o Senhor que nos uniu, que foi o Senhor que nos formou como eleitos de Deus, santos e queridos. Foi o Senhor que nos elegeu, foi o Senhor que nos santificou, foi o Senhor que nos uniu no sacramento do matrimônio. A semente é boa. Mas Pai, depois desses meses, desses anos de casados, na hora em que veio o descuido, até natural, do cansaço ou do sono, o encardido semeou joio no nosso meio. E quantos de nós aqui, Pai Santo, diante do joio semeado, começamos a enxergar o outro como se fosse somente joio? Começamos inclusive a achar que o nosso matrimônio era joio, que meu marido era joio, que minha esposa era joio. Perdão, Pai. Perdão pelas vezes que eu só vi o joio na vida do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus pais. Perdão, Pai, pelas vezes que eu só enxerguei o joio, que o joio cresce mais rápido até. Perdão, Pai, pelas vezes que eu só enxerguei o joio no nosso matrimônio, na nossa família. E por isso mesmo eu deixei me invadir pelo desânimo. Cheguei até a pensar em largar dessa pessoa, ou larguei de fato, correndo atrás da bebida, da droga, dos antidepressivos, dos bingos, das novelas, tentando preencher meu vazio com coisas, com roupas, com carros, com cargos. Era joio, Pai. Hoje eu quero pedir uma grande graça ao Senhor para restaurar a minha família. Ajuda-me a descobrir o que fazer com o joio. Eu quero aprender. Eu não quero colocar um pano quente. Eu não quero colocar uma peneira. Eu não quero pensar que não exista joio na minha vida, que na minha vida de casado, de comunidade, de padre, de gente, tudo é perfeito. Não, eu não quero, porque eu sei que não é, estaria enganando a mim mesmo. Eu quero ver o joio sim, Pai. Pode ser doloroso até, pode ser que na hora machuque muito a descoberta do joio, eu quero, mas eu quero descobrir o joio para arrancar o joio na hora certa, do jeito certo. Por isso, Espírito Santo, venha sobre mim. Espírito Santo, venha sobre minha família. Espírito Santo, venha sobre minha esposa. Espírito Santo, venha sobre o meu marido. Espírito Santo, venha sobre meus filhos. Espírito Santo, venha sobre meus pais. Venha sobre nossa família. Restaura as nossas famílias, o Espírito Santo. Purifica nossas famílias.
Dá-nos a sabedoria de fazer, de aprender a fazer o que fazer com o joio. Mandari candari eleria malaria. Olha malaria lá. Queria la malari candari lá. Assim como você está, coloca a mão sobre o seu coração. Convido você a ouvir uma vez com os olhos fechados essa canção. Depois você vai cantar. Feche os seus olhos. Com uma mão você coloca sobre o seu coração, a outra você abraça o seu esposo, a sua esposa. Isso. Assim, sentadinho mesmo. Agora feche os seus olhos e escute. Dentro de mim há uma fonte de amor. Dentro de mim há uma ponte para o irmão, para o Senhor. Mais uma vez. Dentro de mim há uma fonte de amor. Dentro de mim há uma ponte para o irmão, para o Senhor. Posso perdoar quem me feriu, até o levantar-se ele caiu. Eu tenho paz pra perdoar, pra perdoar. Eu tenho amor, eu tenho amor. Para te dar, para te dar, para te dar. Pois eu sou bom, pois eu sou bom, pois eu sou bom. Meu pai é bom, meu pai é bom. Você esposa, diga: meu esposo é bom. Cante isso: meu esposo é bom. Os esposos digam: minha esposa é boa, minha esposa é boa, minha esposa é boa. Para chegar nessa fonte, encontrei muitas pedras, encontrei muitas pedras. Doeram também os espinhos, doeram também os espinhos que pisei neste caminho, que pisei neste caminho. Digamos juntos: mas eu não vou desanimar, mas eu não vou desanimar. Com fé eu posso confiar, com fé eu posso confiar. Eu tenho paz pra perdoar. Eu tenho amor, eu tenho amor, eu tenho amor para te dar, para te dar. Para as esposas proclamando: meu esposo é bom, meu esposo. Os homens agora, os esposos: minha esposa é boa,